Bom dia novamente, bom dia a todos. Vamos começar então agora o nosso terceiro webinar da série de webinars sobre soluções de automação na Valmet. Meu nome é Lívia Bianco, eu sou responsável pelo marketing aqui na Valmet da América do Sul e vou estar moderando hoje esse webinar aqui para vocês. Peço que se alguém tiver com algum problema de conexão ou tiver com alguma dúvida, pode mandar aqui as perguntas no chat, tá bom? E também eu vou explicar agora ao longo aqui algumas orientações. Então, hoje, essa terceira sessão do nosso webinar, o foco são soluções para produção de papel e cartão. Então, nós temos dois blocos de apresentação. Então, ao final de cada bloco, teremos perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas. Também teremos um sorteio ao longo do webinar, para quem participar até o final. E ao final da última apresentação, a gente vai estar divulgando quem são os ganhadores. Ao final também do webinar, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação. Peço a todos que respondam a pesquisa, que com base nela a gente tem melhorado o conteúdo, a nossa proposta ao longo desses webinars que a gente está oferecendo ao longo do ano. E esse webinar está sendo gravado, então após o evento também a gente vai estar compartilhando com vocês essa gravação. Peço que em caso de dúvidas, qualquer assunto que vocês queiram conversar conosco, entre em contato comigo para assuntos relacionados a marketing, aos eventos da Valmet, aos webinars. E assuntos relacionados à venda, entre em contato com o nosso gerente de vendas, o Samuel Macedo. Então, hoje a nossa agenda, então agora a gente tem essa introdução rápida, aí eu já vou passar a palavra para o Samuel, que vai trazer o primeiro bloco falando sobre as nossas soluções integradas em automação. Depois a gente vai para o bloco de perguntas e respostas, um intervalo curtinho, e depois a gente passa a bola para o Gabriel Silva, que vai falar um pouco sobre predição online de qualidade, que é uma solução de industrial internet da Valmet. Depois também a gente tem mais um bloco de perguntas e respostas, e depois a gente faz um encerramento divulgando os ganhadores dos brindes. Bom, então, agora eu passo aqui a palavra ao meu colega Samuel Macedo. Samuel, você está por aí? Estou por aqui, Lívia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo Bom, o jóia. Samuel é o nosso gerente nacional de vendas e ele vai estar então falando um pouquinho agora sobre o nosso portfólio, as nossas soluções integradas em automação. Vamos lá. Assim que eu ver sua tela. Aí, já estamos vendo sua tela, Samuel. Perfeito. Prontinho. Bom, Boa obrigado, apresentação. Lívia. Obrigada, pessoal. Bom, muito bom dia a todos. Um prazer aí estar apresentando as soluções da Valmet aqui para todos os participantes. Agradeço aí pela presença de cada um, né? Quando a gente fala das soluções de automação para cartão e papel, o portfólio da Valmet ele é bem vasto. Então, eu vou fazer um overview aqui para vocês. É um material até bem extenso, mas a ideia aqui é que vocês tenham ciência aí das soluções e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição, não só durante o webinar, mas posteriormente a ele, para dar sequência aí nas tratativas de qualquer esclarecimento, tá? Primeiro, eu queria trazer para vocês um assunto relevante, que a Valmet teve um merge, né, com a antiga Neles, né? Agora ela é parte integrante também da Valmet. Então a gente tem algumas linhas de negócios na Valmet, serviços, automation system, que é o que eu estou trazendo hoje para vocês, e agora a gente tem também flow control, né? Continua ainda com Pulp Energy e Paper. Então, uma grande vantagem da Valmet que ela leva para o mercado, que a gente sempre gosta de exaltar, é esse triângulo que vocês estão vendo aqui, né? Então, a Valmet ela é detentora de tecnologia de processo, nós temos a automação que complementa as nossas soluções de processo e serviços, né? E no meio está o cliente, então hoje a gente tem aí todo o portfólio para agregar para os nossos clientes, tanto para um processo de produção celulose craft, como também para produção de papel, seja ele tissue, papel de imprimir e escrever, vários tipos de papéis, e bem como o papel cartão, né? Então agora a gente complementa o nosso escopo
com ali negócios de flow control, né? Então, um portfólio deles bem vasto e já bem consolidado no setor de celulose e papel, né? Acredito que muitos de vocês já reconhecem aqui alguns nomes, né? A própria válvula Neles, né? O James Burr, também tem o posicionador inteligente, né? Ele tem alguns modelos e também algumas outras tecnologias aí que a antiga Neles e a atual Valmet, ela vem aí complementando no seu escopo. Hoje aqui o objetivo do nosso bate-papo é a gente focar especificamente nas soluções de automação para a produção de papel e também produção de cartão, né? A gente sabe que os desafios dos clientes sempre estão muito ligados a essas 4 caixinhas aqui que eu estou trazendo, né? Então, tem sempre os desafios ambientais, né? Sempre a busca incessante em consumir a menor quantidade de químicos, menor quantidade de insumos, energia elétrica, água, né? A gente sabe que tem algumas localidades onde a gente tem uma máquina de papel que tem uma pressão do órgão ambiental, mas, via de regra, os próprios produtores, né, eles têm um nível de consciência muito alto e sempre buscam fazer mais com menos, né, o que é muito comum oriundo do processo de produção, né. Então, a Valmet ela tem soluções para ajudar o cliente nesses desafios, né, tanto para reduzir custos, aumentar a qualidade, né, ou seja, entregar um produto com as características desejáveis para aquele cliente final, né? E também você ter estabilidade, né, no seu processo. Então, buscando a gente ter uma melhor solução, é o que eu venho trazer para vocês hoje, algumas das soluções que a gente pode agregar e auxiliar aí os produtores de papel e cartão. A base de tudo, quando a gente fala de automação para uma máquina de cartão, uma máquina de papel, a base de tudo é o Valmet DNA, né? Então, hoje se fala muito da questão de digitalização, indústria 4.0, na Valmet a gente nomeia como indústria internet, né? Mas é bem importante a gente lembrar que para a gente conseguir explorar, né, que nada mais a gente está falando de um diálogo de dados, né? Então, qual que é o nível de instrumentação que eu tenho, como que eu estou coletando os dados e as variáveis, como que eu estou tratando esses dados, né? Então, a gente tem o Valmet DNA, que é a automação que coleta todas essas informações. A gente tem toda a parte também de analítica, né? Para auxiliar, vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Ou seja, a hora que você consegue concatenar todas essas soluções, aí sim fazer um diálogo de dados e explorar as questões de digitalização. Ou seja, consigo mandar esses dados para a nuvem, consigo ter o auxílio da Valmet com suporte remoto, trabalhar com manutenção preventiva, preditiva em alguns casos, né? E com tudo isso a gente garante aí os melhores níveis de produção com o menor custo possível e com a qualidade desejável para o cliente, né? Falando um pouquinho do Valmet DNA, a Valmet hoje ela tem uma solução que é integrada, né? Então, basicamente, a gente consegue integrar o controle de processos, controles de máquina. A Valmet ela não é fabricante de drives, mas ela pode fazer o controle dos drives, né? A gente tem soluções para monitoramento e análise de vibração, que a gente chama de Condition Monitoring na Valmet. Tem soluções de qualidade, como, por exemplo, o QCS, os profilers, né? Vou falar um pouquinho disso para vocês. Também tem soluções para a gente fazer o monitoramento da qualidade, né? Então, é o Web Inspection System e também o Web Monitoring System, para você saber se você está tendo quebra de papel. Aqui é muito inerente a questão da celulose, né? Para você controlar ali os seus fardos de celulose, né? Não muito aplicável ao papel e cartão, mas também é possível integrar, e bem como a parte de analítica e measurements, né, que é mais conhecido mesmo como consistência, né? Então, hoje a gente consegue integrar todas essas soluções e começar a explorar isso da melhor maneira possível, né? Então, a gente concentra os dados e as informações num servidor. Então, a gente pode fornecer um PINs para o cliente. A gente consegue também fornecer todas as ferramentas, né, de otimização, asset management,
Isso aí ajuda muito para você ter velocidade, seja num startup ou mesmo no dia a dia da planta. E também a gente consegue também explorar tudo isso com a conexão com o nosso Valmet Performance Center, né? Onde a gente tem uma equipe de especialistas, a gente tem alguns Valmet Performance Centers espalhados pelo mundo, e dependendo da disciplina, dependendo da demanda, dependendo do horário da tratativa, daquela dor do cliente, a gente utiliza o Performance Center disponível naquele momento, né? Então, com tudo isso, a gente garante ali uma disponibilidade das soluções para os clientes e o mais interessante mesmo é a questão da integração, né? Quanto mais integrado está a solução, menos links a gente faz, né? E quando você tem muito link entre muitas automações, o que acontece é que você tem pontos de falha, né? Então, o que é muito comum acontecer é depois você está com algum problema na sua máquina e você tem um tempo para descobrir qual que é a causa raiz e às vezes fica um jogo de empurra, né, entre fornecedores. Então, quando o cliente ele tem a consciência e ele pensa num plano bem fundamentado, um plano de automação, né, um plano estratégico para isso, os ganhos são muito, muito interessantes e muito expressivos, né? E também o outro ponto interessante é que mesmo diante de toda essa integração e quando a gente fala de disponibilizar dados, né, conexões com conexões remotas com o Performance Center, a Valmet também ela garante toda a segurança desses dados, né, porque a gente tem processos com segredos industriais e a gente tem que garantir essa segurança para o cliente, para ele também se sentir confortável com todas as questões aí de conexão remota e a garantia que as ferramentas de cybersecurity vão dar essa segurança para ele. Falando um pouquinho da máquina de papel, né, normalmente a gente fala de SDCD, né, em inglês o DCS, e de Machine Control System. Normalmente, em máquina de papel, o DCS fica mais mesmo para preparo de massa, e quando a gente fala de automação de máquina de papel, a gente chama de Machine Control System, que é o famoso MCS, né? Um pão quentinho aqui que eu trago para vocês. A Valmet, ela possui o Valmet DNA e recentemente, né, a Valmet lançou a nova versão da sua interface de operação, que a gente chama de DNA UI, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu trago para vocês de uma tela de operação. É uma coisa que a Valmet ela vem buscando bastante, de fato trabalhar bastante com dashboards, né? Então, uma interface bem amigável. Normalmente, quando a gente fala de dashboard, você tem uma automação e você contrata uma empresa para fornecer os dashboards. Você tem uma infinidade de opções no mercado. Então, hoje a Valmet ela traz isso de uma forma integrada, né? Porque com isso, quem está na operação e também todos os níveis hierárquicos e interessados aí no processo, seja o time de qualidade, o time de produção, o time de manutenção, todo mundo tem acesso aos dashboards e tratar aí os seus processos para conseguir otimizar sempre ao máximo, né? Nesse exemplo de tela de operação, a Valmet ela vem com algumas tecnologias de monitores bem tecnológicos, vamos dizer assim. Eles também são touchscreen, então isso aí facilita bem a vida do nosso usuário final, né? Então, até com acesso com tablet também. Então, a gente trabalha em 3 níveis, basicamente, né? Então, a gente tem lá o nível dos dashboards, a gente consegue explorar isso de uma maneira bem bacana. O nível mesmo de operação, que é o mais comum encontrado aí nas fábricas, né, independente do tamanho do processo que está sendo automatizado, seja uma grande planta, né, ou parte do processo em si, como uma parte do preparo de massa, por exemplo, a gente tem o nível de operação, e a gente também consegue explorar bem hoje com tablets, mesmo celulares, né, então a gente consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta. O nosso DCS, quando a gente vê a tela de operação agora, e quem já conhece, já tem experiência com ele, então a Valmet deu uma repaginada, né? Então vocês vão notar aqui que até tem opções de cores entre o cinza e o dark, né? Que é o mais escuro. E isso fica aí a critério do operador, né? Então, às vezes, o operador que está trabalhando
no primeiro turno, ele vai trabalhar com cinza, mas às vezes está trabalhando lá à noite, já é um horário diferenciado, não tem tanta luz, então já trabalha com o dark, que acaba atrapalhando menos para ele, e de fato, quando a gente trabalha com cores desta forma, a gente consegue de fato explorar as cores efetivamente do que o operador precisa ver, né, para não ficar aquela bagunça de tela, né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, o destaque mesmo para as linhas, para os alarmes, né? Esse aqui é um exemplo do faceplate da Valmet. Então, o Valmet DNA ele é bem intuitivo, né? Então, você tem os mesmos recursos que você tem no Windows, né? Botão esquerdo, botão direito, clicar, arrastar. Então, você rapidamente consegue acessar os seus intertravamentos, consegue acessar a sua lista de alarmes. Quando a gente fala de lista de alarmes, a gente consegue definir prioridades, consegue realizar filtros por área, também quais foram os alarmes, né? A gente consegue, dependendo da aplicação, né? Consegue ter também o SOI para saber qual que foi o evento que originou outros eventos, né? Que aqui a gente está falando bastante de interface de operação, mas lembrando que o hardware hoje da Valmet, ele pode ter lá um controlador simplex, um controlador redundante, a gente pode trabalhar com PLCs de segurança, seja com uma caldeira ou um PLC de segurança para atender a NR também, que é muito comum hoje, né? Os próprios órgãos governamentais vêm pressionando bastante, né? Os produtores de celulose, então isso a gente também tem disponível. Então, a gente consegue ter todo o hardware para atender à realidade hoje das demandas de processo e também de segurança, e com tudo isso a gente consegue trazer essas informações para o ambiente de operação de uma maneira bem amigável para a operação, né? Uma coisa interessante também é que todo o nosso hardware a gente consegue também fazer monitoramento dele, então a gente tem o diagnóstico, né? Seja o diagnóstico de um controlador, um diagnóstico de um controlador de barramento, de um cartão de I/O, então todas essas informações estão disponíveis, né? Então isso é muito importante também, porque a manutenção ela sempre precisa garantir a disponibilidade, né? E quando a gente fala de disponibilidade, a gente precisa também apresentar para a manutenção todas as ferramentas para eles poderem garantir essa disponibilidade, dar uma tratativa o mais rápido possível. Então, quanto mais informação você tem, mais auxílio você tem para recuperar o seu processo o mais rápido possível e ter menos perda produtiva, né? Aqui o exemplo de uma tela, né? Então a Valmet ela vem buscando muito a questão dos dashboards, como eu trouxe para vocês. Então hoje a gente tem integrado bastante as telas de operação com os dashboards, tá? Aqui um exemplo de uma caldeira, por exemplo. Então facilmente o operador ele já consegue ver ali os principais parâmetros, né? E a partir daí ele consegue tomar a melhor decisão, tá? Então é mais um overview da nova plataforma que é o chamado DNA UI. Está disponível para os nossos clientes, né, para novos SDCDs, novos MCS, né? Então, fica aí uma novidade aí para vocês, tá? Saindo um pouquinho agora do ambiente de automação de processo, vamos dizer assim, de máquina, né? Mas indo um pouquinho mais a fundo na qualidade, né? A Valmet tem algumas soluções, eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Primeiro, gostaria de dar um destaque para o IQ Dryness, né? O IQ Dryness é uma tecnologia nova, é pão quentinho na Valmet, vamos dizer assim, né? Então, é muito comum o papeleiro, né? Ele tem que saber como que está o espelho d'água, né? Da sua formação, né? Uma informação extremamente importante. Então, hoje em dia, a Valmet ela tem uma tecnologia, então a gente coloca uma barra e tem um sensor que ele trabalha com o princípio de micro-ondas e ele consegue medir quantos milímetros de água você tem ali na sua formação. O sensor ele mede em ponto fixo e você pode mudar a localização dele para buscar ali, às vezes você está com algum distúrbio na máquina, então você quer fazer um monitoramento no lado de comando ou no lado de acionamento, então você tem essa flexibilidade e não só instalar um, mas você pode instalar alguns, tá? Uma coisa que a Valmet vem trabalhando, e em breve com certeza isso vem para o mercado também, é você utilizar essa medição e também atuar no controle, né? Seja ali do seu vácuo, né? E em outros equipamentos ali da sua formação. Uma outra tecnologia muito interessante, a Valmet, normalmente, quando você fala da medição de
umidade, né? Você tem alguns pontos específicos com o scanner na máquina, né? Então, hoje a Valmet trouxe para o mercado uma tecnologia chamada IQ Multipoint Moisture, que é onde você consegue medir alguns pontos de interesse, como que está a sua umidade, né? Então, ele é um sensor de infravermelho, e você pode ter até 9 sensores, e ele mede tanto a umidade como também a temperatura, tá? Ele pode medir as duas propriedades. Isso aí é mais informação para o pessoal de processo ali, para conseguir fazer os ajustes necessários e conseguir chegar naquele teor seco desejável na seção de prensas, antes da secagem, né? Que a gente sabe que o custo, né, para você secar um papel na secagem é muito superior ao da sua formação, na sua seção de prensas. Então, quanto maior o teor seco antes disso, melhor o resultado, seja na redução do custo de energia, bem como, às vezes, você manter lá a sua secagem e aumentar a velocidade da sua máquina, né? Claro que dentro das capacidades e disponibilidades do seu acionamento também. Falando um pouquinho do nosso scanner, né? Então a Valmet hoje ela tem algumas tecnologias de scanner, né? Então o mais conhecido como O-frame, porque ele parece um O mesmo, né? A gente tem uma infinidade de sensores, dependendo da aplicação, às vezes ele é muito próximo ali da estação de secagem, então a gente consegue colocar também um revestimento contra a temperatura. Dependendo da aplicação, quando o cliente ele quer só medir a umidade, então a gente coloca o Half Scanner, né, que a gente chama de Single Side Scanner, e esse scanner ele pode medir umidade, como pode medir também coat weight, né, então quanto que você está aplicando de tinta, né, então normalmente os sensores da Valmet, você pode ter sensor que precisa das duas cabeças, né, ou seja, das duas plataformas, então um sensor de gramatura, que é o isótopo radioativo, eu tenho um sensor em cima e um na parte de baixo, mas o sensor de umidade, né, quando eu tenho ali um papel de imprimir e escrever, por exemplo, a gente utiliza a tecnologia de infrared, então eu posso usar o sensor no Half Scanner. Então isso vai muito aí da característica, da configuração da máquina do cliente. Então a Valmet ela auxilia até nos estudos para saber qual é a melhor configuração de scanners. A gente tem também um scanner que, bem dizendo, não temos muitas aplicações, algumas, mas é um sensor de ponto fixo, e também para os produtores de papel cartão, né, que também tem máquinas de conversão, a gente tem o mesmo Half Scanner trabalhando ali para auxiliar na produção de corrugado. Vou mostrar um pouquinho mais para frente um material sobre isso. Em relação a sensores, no nosso scanner a gente tem uma infinidade de medições, né, algumas até que os clientes eu vejo que têm demandado bastante, principalmente na parte de orientação de fibras, formação, é um sensor bem interessante. E a gente também tem todos os controles transversais, né, para você melhorar ali o seu 2 sigma de umidade, seu 2 sigma de gramatura, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e sempre acompanhado dos controles também, né. Então, normalmente, quando a gente fala de um fornecimento de um scanner, a gente fornece os controles MD, né, então os controles MD, dependendo da característica da máquina, ele vai trabalhar em todas as suas malhas ali de baixo nível, pode receber informação ali por exemplo, de um analisador da própria Valmet ali, um analisador de retenção, as variáveis de umidade. Então, os controles MD, normalmente a gente entende qual é a realidade da máquina do cliente, quando é uma máquina existente, e a gente também apresenta as possibilidades e a gente vai ajustando o escopo conforme a necessidade. É muito comum a gente ter, por exemplo, o cliente interessado no scanner, mas ele já tem alguns controles transversais. Então, não é problema quanto a isso. A gente só consolida um link com os controles transversais, e a Valmet também pode ofertar esses controles transversais, né? Então, um exemplo disso é o IQ Dilution, né? Então, a Valmet tem tecnologia hoje para controlar as válvulas de diluição, né? Essas válvulas hoje, se você tem uma válvula existente, a gente faz uma adaptação, né, no nosso atuador, então isso aí dá uma segurança e até uma confiabilidade para o cliente. A gente tem referências com
diversos fabricantes, seja ele Valmet ou de outras tecnologias, tá? Então, o nosso equipamento ele pode ser encaixado em diversas tecnologias. Outra solução que a gente fala para controle transversal, para a caixa de entrada, né, é o IQ Slice Profiler. Então, ele basicamente é bem comum ter ainda caixas de entrada que elas são ainda manuais, né? Então, a gente consegue instalar esse atuador e ele vai fazer a deflexão no lábio, né? Claro que dentro ali de uma certa tolerância, né? Para você não ter uma deflexão permanente do seu lábio, né? Então, ele tem ali um torque, né? Que ele faz ali no lábio, e dentro dos limites ali, respeitando as propriedades daquele material que a gente está atuando, né? E com isso você consegue fazer um controle melhor do seu perfil de gramatura, assim como o sistema de diluição. Então isso é muito peculiar aí de cada configuração de máquina, né? Uma coisa que eu noto que os clientes vêm falando bastante é em relação ao controle de orientação de fibras, né? Então, é muito comum, por exemplo, para papel cartão, né? Então, o cliente tem 3 caixas de entrada, né? E acaba tendo problema de twist, né? Que é quando você tem uma curvatura no papel, né? Você tem um ângulo negativo de um lado e o outro positivo de outro lado. Então, a Vault ela tem tecnologia para isso, na caixa, por exemplo, da capa e da base, você coloca uma tecnologia para medir, para controlar por slice, por exemplo. O seu miolo você controla com diluição. E o QCS, ele vem agregado, além da medição de gramatura e umidade, que é muito comum, a gente também inclui um sensor chamado IQ Web Structure. Então, você consegue medir como que está a orientação de fibras na sua capa e na sua base, e com isso você ajustar seu controle para você não ter esse problema de encanoamento da folha lá na frente, né? Então, é algo bem interessante. Uma outra tecnologia que é bem difundida é a caixa de vapor, né, que a gente chama de Valmet IQ Steam Profiler, né? Então, a caixa de vapor ela vai atuar diretamente no seu controle CD de umidade, né? Normalmente a pressão ali gira em torno de 0,2 a 0,6 bar, né? E a temperatura do vapor, a gente fala aí de 5 a 15 graus de vapor superaquecido, né? Então o vapor ele gira na média ali de 110 a 125 graus Celsius, né? E a caixa de vapor, ela é um equipamento que você consegue remover o difusor para fazer limpeza, e ela atua também com atuadores eletromecânicos, né? A vantagem do atuador eletromecânico é que você consegue ter o diagnóstico dele, né? E normalmente na caixa da Valmet a gente tem uma separação da parte eletrônica, né? Ou seja, eu tenho uma câmara protegendo a parte eletrônica desse atuador, e aonde de fato eu tenho ali o obturador, que está saindo vapor para a caixa, eu tenho ele numa outra região da caixa. E com isso a gente tem uma garantia até da durabilidade desses atuadores, né? Então a gente tem um histórico de falha aí desses atuadores aí abaixo de 0,5%. Você vê que é um histórico bem baixo, né? Então, fazendo as manutenções preventivas, deixando a caixa de vapor sempre com as manutenções em dia, é uma garantia que você vai manter os atuadores com uma boa vida útil, né? E caso você tenha alguma falha, algum problema, como a gente tem esse diagnóstico, rapidamente você sabe aonde atuar, né? Numa parada programada ali, você consegue atuar e fazer, às vezes, um reparo no atuador ou trocar o atuador. Uma característica bem interessante da caixa de vapor é que acho que é o coração de uma caixa de vapor, né? Quando a gente fala da caixa, ela é só o elemento final, mas a gente tem lá todo um sistema que a gente chama de sistema de condicionamento de vapor para garantir que aquele vapor ele vai estar na qualidade de superaquecido, na temperatura desejável, para você garantir que o vapor ele vai penetrar exatamente na sua folha de papel, né? Porque se o vapor ele não está superaquecido, o que é muito comum, é ele condensar na parte superior da folha. E daí com isso você vai ter problema, você não vai de fato utilizar a caixa de vapor para o que você precisa. Você vai condensar, você vai ter até problema de quebra. Um outro problema é quando você tem o excesso de vapor superaquecido.
Aí você vai atuar ali, você não vai atuar no seu papel, ele vai passar do papel, vai atingir ali a sua tela, a sua vestimenta. Então, é por isso que é muito importante sempre estar atento à questão do vapor superaquecido. Aqui um gráfico só exemplificando, gente, que é uma coisa bem interessante, que ele mostra qual que é a transferência de calor, né? Então, em verdinho, vocês notam a caixa da Valmet, né? Então, qual que é o índice de transferência de calor? Então, vocês podem ver aqui que de outras caixas de vapor, a caixa da Valmet ela consegue atingir níveis aqui bem superiores de transferência de calor. Isso muito em conta pelo sistema de condicionamento de vapor para garantir que, de fato, o seu vapor ele vai penetrar na folha e você vai conseguir aumentar o seu teor seco ali na estação de prensas. Aí você pode reduzir a sua secagem, né? Ou você manter a sua secagem no mesmo nível e aumenta a velocidade da sua máquina para ganhar mais produção. Uma outra tecnologia para controle também são os profilers, né, que é o Moisturizer. O Moisturizer, ele basicamente ele trabalha com sprays de água, né? Então ele atomiza o spray de água, né? E você pode trabalhar com algumas linhas de spray, aí depende muito da realidade do papel, do cliente, da necessidade que ele tem. Então, normalmente, a gente, sempre quando fala de profilers, a gente coleta os dados do cliente, a gente faz isso, coloca em modelos matemáticos, para a gente ver quais são os ganhos possíveis e, com isso, a gente busca aí a melhor configuração de equipamento, né? Normalmente, para profilers, a gente sempre dá uma garantia para o cliente, né? Então, o cliente ele tem uma segurança de que ele vai fazer um investimento, vai ter uma garantia assinada pela Valmet e, com isso, ele consegue justificar o investimento da melhor maneira possível, tá? O Moisturizer, normalmente, a gente utiliza ele após uma colagem, tinta, ali depois do rolo Krupak, né? E é mais um recurso para você controlar o seu perfil de umidade, né? Então, a gente tem a caixa de vapor, muito conhecido, mas normalmente quando você, por exemplo, você pinta um papel, isso vocês produtores sabem mais do que eu, você vai ter um encanalamento do papel, porque você umedeceu ele. Então, o Moisturizer, ele atomiza ali a água, e ele atua em regiões de interesse para ele acertar esse perfil e também reduzir aí qualquer risco de encanoamento, tá? A gente tem aí tecnologias patenteadas pela Valmet, dos nossos atuadores, né? E também do nosso nozzle, né? Que é o bico ali que asperge aquela água ali na folha. E são produtos bem consolidados. Aqui só um exemplo, uma curiosidade, né? Antes da aplicação do Moisturizer, como que estava ali um papel cartão, né? Então ele tinha o encanoamento e depois disso como que ele ficou, né? E aqui a gente sempre fala, gente, de redução do CO2 sigma, né? E aumento de produção, né? Para profilers, de maneira geral, são essas as garantias que a Valmet dá. Uma outra solução que também é possível, é bem interessante, que é o Valmet IQ Coat Weight, né? Então, normalmente os clientes às vezes aplicam tinta, é muito comum aqui, principalmente no Brasil, eu encontro bastante disso, mas são ainda ajustes manuais da lâmina, né, de quanto que você está aplicando de tinta. Mas, obviamente, que se você começa a medir quanto você está aplicando de tinta, tinta tem um custo elevado, então é desejável que você utilize a quantidade exata mesmo para o seu processo, para o seu papel. Então, a gente tem essa possibilidade de também automatizar, né, o quanto que está defletindo dessa lâmina, o que você precisa para manter aquele fio de tinta que você está aplicando no papel. Tá? Então, a gente tem uma tecnologia bem consolidada. Quando eu falo consolidada, seja ela para um equipamento Valmet ou também para equipamentos de mercado que a gente pode fazer a mesma aplicação. Aqui um exemplo, né, de uma aplicação de um Coat Weight Profiler, né? Então, mostrava aqui como que estava o perfil MD e o perfil CD antes da aplicação dele e depois de você ter esse controle efetivo com base nas medições do seu QCS, como que ficou o perfil ali da aplicação de tinta, né? Muito melhor, com certeza, uma economia na veia. Um outro profiler bem interessante que a Valmet pode agregar também na calandra, né? É o chamado Valmet IQ Induction, né? Então, você consegue atuar ali com coils em regiões específicas, né? Para você melhorar ali o seu acabamento superficial, né? Do seu papel ali na calandra. Então, a gente tem essa tecnologia bem difundida também, tá? E também, obviamente, né, a gente também sempre fala de
redução do 2 sigma de espessura, né? E também até redução de quebras, né? Então, são alguns dos ganhos que a gente consegue trazer, como nessa referência lá da Metsa Board Kiro, lá numa máquina de cartão deles, tá? Saindo um pouco do universo de QCS, Profilers, né? A gente entrando agora no universo de câmeras, né? Propriamente dito. Então, a Valmet tem uma solução integrada que a gente chama de Valmet aqui, o Machine Vision, né? Então, o Machine Vision, você consegue atuar em várias regiões de interesse da máquina, né? Então, a gente tem basicamente câmeras para você espalhar no processo, né, desde a parte úmida, né, até enroladeira, vamos dizer assim, onde você consegue ter visão do lado de comando, do lado de acionamento, como que está o seu papel, né, então ele fica monitorando a todo momento, e ele também é interligado com as fotocélulas, né, para identificar uma quebra. Então, no momento que você tem uma quebra, você rapidamente consegue acessar aquela gravação para você saber o que originou aquela quebra, né? Então, com isso, você ganha muita velocidade para você corrigir um problema de processo ali, às vezes um problema no pichaço, às vezes tem uma massa que está pingando no seu papel, que às vezes originou a quebra, então, uma infinidade de possibilidades, né? E a outra solução é o VIS, né? Então, o VIS, dependendo da característica do papel, você precisa fazer o monitoramento para você garantir que o papel que está saindo, na hora de você fazer a rebobinadeira, que você vai eliminar aquelas falhas que o seu cliente não aceita. Então, isso é uma garantia que a hora que você entregar aquele rolo de papel para o seu cliente, ele vai passar lá numa gráfica, vai usar para conversão, mas é uma garantia que você não vai estar com nenhuma falha aí que pode causar qualquer insatisfação para o cliente, né? Por exemplo, um papel cartão para a indústria alimentícia, imagine ter lá um inseto, né? Então, isso é algo inaceitável, então é muito importante usar a tecnologia do VIS, né? O VIS, a Valmet tem algumas possibilidades de VIS, tá? O VIS, quando eu falo VIS, é o Web Inspection System, então a gente fala sempre de câmera e uma viga de LED. Então, dependendo do que o cliente ele precisa encontrar, a gente tem tecnologias, tanto de low angle, high angle, medição de topografia, o side light, então isso vai muito de acordo com a realidade do papel. Por exemplo, se o cliente está aplicando uma tinta, um revestimento, ele pode ter ali uma marca dessa lâmina, né? Então esse é uma medição que a gente pode pegar, por exemplo, com o low angle, é bem comum, né? Então você pode pegar ali defeitos de estrias, por exemplo, no papel. Quando a gente fala de furos, né? Ou massas ali no papel, a tecnologia de transmissão ela é bem interessante. Então, isso de acordo com a realidade do cliente, a gente tem a nossa tecnologia e também entendendo ali qual que é a realidade do usuário final, o quanto que ele está demandando de qualidade, aí a gente também vai pensar na quantidade de câmeras, né? Hoje a Valmet ela trabalha com câmeras 8K, né? Então a gente consegue trabalhar com poucas câmeras para identificar os defeitos, mas dependendo ali da precisão do defeito, quem sabe a gente precisa aumentar um pouco mais de câmera, né? No passado, a tecnologia da Valmet, ela não tinha câmeras 8K, a tecnologia de medição era um pouquinho diferente, mas a Valmet entendeu que ela precisava repaginar o seu produto e buscar aí as tecnologias aí que o mercado estava buscando, então a gente tem essas câmeras 8K disponíveis, tá? Falei um pouquinho para vocês já do sistema de quebras, né? Então, basicamente a gente tem câmeras sempre acompanhadas do LED. Até no passado, as câmeras elas tinham ali, ela era muito pesada, tinha ali na ordem de 50, 60 quilos, e você tinha o LED em volta da câmera, né? O que acontece é que para quem ia dar manutenção na câmera, é um equipamento muito pesado para você tirar ele do processo, levar para uma bancada. Então, a Valmet mudou um pouquinho a configuração. Então, hoje a gente tem o LED separado e a câmera separada. E dependendo da aplicação, ali onde você tem mais pó ou uma umidade alta, a gente também consegue trabalhar com mais LEDs, além de um e uma câmera, você pode pôr mais LEDs, e ele tira como se fosse fotos, né? Então, você tem um sincronismo do LED com a câmera, então, com isso também, como tem um efeito estroboscópico, né? O que é bem comum para tecnologias dessa ordem, você garante também uma economia de energia, né, do LED, ou seja, ele não fica ligado 100% do tempo, né, só aonde ele está tirando as imagens mesmo. Uma parte interessante também são as câmeras móveis, né,
Ou seja, às vezes o pessoal de produção lá, manutenção, tá passando alguma dificuldade ali na região das prensas, por exemplo, e eles podem também colocar uma câmera móvel, né? Às vezes o problema mudou, agora está ali tá na formação, então consegue movimentar essa câmera, tá? Então isso é uma possibilidade. E uma coisa bem interessante é que quando você tem as tecnologias da Valmet, seja ela do QCS, né, medindo as propriedades ali do papel, como as câmeras, você consegue integrar isso tudo no mesmo relatório, né? Então, você consegue saber como que está ali o perfil do seu papel, daquela bobina, como que está em relação à qualidade, né? Então, tudo isso ajuda bastante, né? Principalmente ali o pessoal da área comercial, né? Que você já consegue ter os relatórios ali com todos os dados corretos para você conseguir ali buscar até níveis de preços melhores, né, das vendas daquele papel com uma qualidade maior, né? Então isso é bem interessante. Quando a gente fala de papel cartão, existem fábricas que elas produzem o cartão e já tem a conversão muito próxima ali da máquina de papel. Existem fábricas que elas mandam a bobina para outros locais, onde você tem ali a máquina para fazer ali o seu papel corrugado, né? Não vou entrar muito no detalhe com vocês, mas a Valmet, a mesma solução que eu comentei com vocês, daqueles sensores para você medir, por exemplo, a temperatura, né, a umidade na sua máquina de papel, a Valmet aplica essa mesma solução para você fazer ali o controle de temperatura, né, no ETEND da máquina de conversão. Ou seja, você sabendo como que está a temperatura, você vai atuar diretamente no controle do abraçamento do rolo, aquele controle de temperatura para você garantir que você tem ali uma boa colagem, né? Então, que você não vai ter ali nenhum problema ali de descolamento ali do seu corrugado, né? Uma outra coisa interessante é que, dependendo da região, e no Brasil a gente passa muito por isso, se é uma região muito fria, a gente tem ali uma diferença de temperatura na sua bobina, né? Então, se você tem um controle maior de temperatura, você também evita ali ter diferentes temperaturas. Isso aí também pode dar algum problema ali no seu corrugado. Na parte de secagem, né, eu mostrei para vocês o Moisturizer, mostrei que a gente tem lá o Single Site Scanner, e a gente tem uma tecnologia de câmera também, mas que a gente chama de aqui o Warp, porque ela é aplicado para corrugado. Então, a gente consegue, por exemplo, medir, né, como que está ali o encanoamento do papel, né, com as câmeras e também com o scanner, e a gente vai atuar diretamente no Moisturizer. Então, o Moisturizer, nas 3 camadas, ele vai fazer uma correção, né, de como que está ali o seu perfil de umidade, para garantir também que você não vai ter encanoamento, tá? Então, é uma solução ainda que ela, aqui no Brasil, a gente não tem referências ainda, a gente está buscando clientes parceiros para isso. Tem alguns clientes que estão mais avançados até, a Valmet até auxilia o cliente aí para munir ele de todas as informações para um cálculo de retorno de investimento, para ajudar aí o investimento dessa ordem. Fora do Brasil, a gente tem muita referência, tá? Nas máquinas mais conhecidas do mercado, e a gente está à disposição aí para quem estiver interessado. Saindo um pouco aqui do universo de qualidade e automação, ainda em automação, obviamente, né? Mas indo mais para a disciplina de mecânica, né? Então, a Valmet tem algumas soluções para monitoramento e análise de vibração, né? É uma disciplina de mecânica, porque aqui a gente fala de análise para você fazer uma análise de Fourier, um envelope, para você ver ali como que está o nível de vibração daquele componente, seja ele um rolamento, e para você atuar de uma forma preventiva, né? E também preditiva, ou seja, você consegue saber se você está tendo um desvio de vibração e aquilo vai culminar numa parada não programada, né? Então, a Valmet ela pode, por exemplo, fornecer para os clientes uma solução bem simples, né? Que é apenas o nível global ali de vibração. Então, aqui é um sensor e um conversor 4 a 20, você manda isso para a sua automação existente. Aqui a gente brinca que você só vai saber se está com febre o equipamento, né? Você não sabe qual que é o motivo da febre. Aí a gente também tem as soluções lá para fazer uma rotina de manutenção preventiva, que é o PED, ele utiliza um sensor wireless, e ele está bem alinhado com a NR12, né? Porque tem tecnologias que você tem um cabo do sensor ali na sua interface, isso é perigoso, né? Às vezes enrosca ali numa máquina rotativa ali, puxa o
o pessoal ali de mecânica, de manutenção, né? Então, a gente tem essa tecnologia que você tem um sensor com base magnética, você vai lá, coloca ele no local, né, nos seus 3 eixos ali de interesse, seja no seu conjunto bomba, motor, ou em outra aplicação, e ele fica coletando lá a vibração e você consegue fazer isso na sua rota preditiva. A solução que é mais conhecida, né, que é a solução online, onde você de fato está coletando ali o espectro de frequência, tá? Então, ou seja, você não está convertendo isso no 4 a 20, você tá coletando mesmo o espectro e vai mandar isso para o seu software, e o software aí você vai conseguir fazer todas as análises. Normalmente tem biblioteca ali de rolamentos e de todos os fabricantes. Se você precisar agregar algo novo, você consegue. E com isso você consegue ter a medição online, ou seja, na preditiva, o risco é que de hoje para amanhã, às vezes você teve ali um interpere ali que você teve um nível de vibração alto, né? Então, se você tem o sistema online, é uma garantia que você está mais protegido para qualquer problema ali de uma falha mecânica, né? A Valmet também tem uma solução que a gente utiliza menos cabo, né? Ou seja, eu tenho um sensor que ele é wireless, uma caixinha, né? Onde você conecta 4 sensores e ele se comunica wireless com o seu controlador, ou seja, você tem menos fiação. A única coisa que você precisa é alimentar ele com 24 volts. A gente espalha umas antenas para coletar esse sinal e também é uma solução bem interessante. E quando a gente fala de turbina, né? A Valmet ela é fornecedora de automação para controle, proteção e proteção de vibração de turbina, né? Ou seja, se o cliente ele tem uma turbina velha e ele quer fazer uma modernização da automação, a Valmet tem solução para isso, e também a gente tem a solução de vibração para garantir aí que você não vai ter problema com a sua turbina também, né? Dependendo da solução, a gente trabalha com seal ou sem seal, aí vai muito da realidade do cliente, do que ele precisa, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas numa máquina de papel você tem diversos pontos ali que você pode atuar, né? Para você fazer um monitoramento de análise de vibração, né? Desde a parte úmida da máquina até a enrolagem do seu papel, né? E no software da Valmet, uma coisa bem interessante, quando a gente fala de rolos, por exemplo, né? Você tem um rolo em contato com o outro, então, às vezes você tem ali um nível de vibração, mas você não sabe da onde está vindo aquela vibração, né? Então, está vindo do rolo superior, está vindo do rolo inferior, então a gente tem uma tecnologia, um feature no nosso software que você consegue, a gente chama de STA, e você consegue separar o sinal de vibração, né? Ou seja, você tem só o sinal de vibração de uma resultante, então você consegue separar ele e saber, falar, olha, o que está causando o problema é o rolo de cima, porque o revestimento dele, por exemplo, está com algum problema. Então, é uma coisa bem interessante. Partindo um pouco agora para o lado de analítica, né? A Valmet tem soluções ali desde o preparo de massa até o papel pronto, né? Para a máquina. Então, o primeiro que eu gostaria de destacar para vocês aqui é todo o nosso portfólio de consistência, né? Então, a Valmet tem tecnologia para medir diversos níveis de consistência, tá? Então, por exemplo, às vezes o cliente ele quer medir consistência na água branca. Então, na água branca a gente fala numa baixa consistência, né? Ou em outros pontos também. Então, a gente tem, por exemplo, o analisador óptico, né? Que é o chamado LC, que é o Low Consistency, né? Então, dependendo da situação, um transmissor de consistência bem conhecido por força de cisalhamento, que é o Valmet SP. Por força de cisalhamento também tem a tecnologia rotativa. Isso vai muito aí da realidade do cliente, do que ele busca, né? A gente tem tecnologias óticas também. A tecnologia ótica, a vantagem dela é que você consegue com uma válvula, se você precisar tirar ele para trocar, você pode fazer isso com o seu processo rodando. Tem tecnologias que é de micro-ondas, por exemplo, que você mede a consistência, mas você pode medir a consistência de tudo que está passando no meio, né? Então, é uma tecnologia bem interessante e a gente tem até hoje também a conexão para fazer um acesso remoto. Então, você tem uma série de informações aí de digitalização disponíveis nessa tecnologia, né? Você pode instalar ele, por exemplo, no modelo de flange, ou você pode instalar ele numa tubulação maior, onde você não tem uma flange disponível daquele tamanho, você pode colocar ele no seu processo também. É muito comum a gente encontrar aí no setor de celulose e papel
ainda nos dias de hoje, né? Mas quando o cliente precisa coletar uma amostra, ele tem lá uma válvula, né, para coletar a amostra, né? A questão é que não é a melhor maneira de você coletar, né, uma amostra, porque a válvula ali não é uma garantia que você está pegando o material da forma como deve ser coletada para você calibrar o instrumento, né? Então, tem também tecnologias de amostradores aí, seja para polpa depurada ou para altas consistências e polpa não depurada, aqui muito aplicável, principalmente aí para o processo de produção de celulose craft, né, uma linha de fibras, né, ou onde a gente tem uma consistência muito alta também. Na parte de analisadores, né, eu acho que cada dia que passa, os clientes eles buscam mais informações de como que estão as propriedades das fibras, né. Então, esse é um analisador que ele já é bem consolidado, é o Fiber Image Analyzer, né. É um analisador que a gente vem aí num processo evolutivo dele, né. Então, são analisadores desde o ano de 1980, e ele mede algumas propriedades morfológicas da fibra, né? Então, ele pode medir aqui, por exemplo, finos, né? Finos é uma propriedade bem interessante. A gente classifica como finos A e finos B. Então, você tem o finos A, que é só um pontinho, como se fosse um grão de areia, ou o finos B, que ele é fininho, mas ele é mais comprido, né? A gente tem aqui, por exemplo, a fibrilação, propriedade super importante, né? Ele consegue medir se você tem, por exemplo, elementos de vaso, né? Quando a gente fala aí de uma fibra curta. Ele tem uma tecnologia atualmente, que a gente não tinha disponível no passado, que ele tem uma tecnologia de medição UHD, né? Quando a gente vai lá no supermercado, lá vê uma televisão, vai lá no Fast Shop, né? A gente vê lá uma televisão UHD, né? Então, a tecnologia UHD está disponível na nossa câmera hoje, e com a tecnologia UHD você consegue medir desde ali numa célula de parênquima até um chive, né? Então, você consegue medir um pontinho, uma celulinha ou um cavaco mal cozido, né? Então, essa tecnologia é bem interessante e até uma propriedade que também os clientes buscam, que é uma propriedade muito importante para o processo, é também o CWT, né, que é a espessura de parede. Então, o analisador, ele trabalha com módulos, né? Então, tem a opção, né, do módulo mais simples, né, que ele vai medir essa parte em cinza aqui, né? Então, ele vai medir o curl, os finos, o coarseness e como que é a sua largura e comprimento da sua fibra. Aí a gente tem o opcional A, que você pode medir outras propriedades, e o opcional B, que você pode medir outras propriedades também, né? O que é muito comum, que os clientes vêm buscando bastante, é ele ter a medição morfológica tanto no laboratório como no seu processo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, num processo de produção de celulose craft, na linha de fibras, tem lá um analisador lá que é o Valmet Fiberline. Então, ele vai medir o capa, vai medir a alvura e também mede a morfologia, né? Então, se você tem essa informação disponível, ela é muito importante. Só que a hora que você recebe esse material na sua máquina, a máquina ela é uma realidade distinta, né? Então, são vários parâmetros, uma infinidade aí de parâmetros que você consiga considerar para você ajustar o seu processo, né? Então, é muito importante que você também tenha a medição de morfologia no laboratório e também no seu processo, né? Então, vou mostrar um pouquinho à frente para vocês de um outro analisador que ele também consegue medir a morfologia diretamente no processo, né? Então, a gente tem a mesma tecnologia hoje, o HD, a gente tem tanto a linha de fibras como analisador para laboratório, que pode servir a linha de fibras, como pode servir as máquinas de papel, máquinas de celulose, e a gente também tem o analisador que é online para máquina de papel, né? Uma outra tecnologia muito interessante, ela está até repaginada, né? Agora tem a Valmet, ela vem buscando nas questões de digitalização, de não apresentar mais uma interface, né, para a operação ali, muito simples, né? Então, antes só mostrava ali, por exemplo, um analisador dessa ordem, que é o RM5, né? A gente conhecia ele como RM3, é um analisador para você medir ali como que está a sua consistência, as cinzas, ou na caixa de entrada ou na água branca, né? Quando a gente fala de controle, dependendo da configuração da caixa de entrada, você precisa de um analisador medindo ali na caixa de entrada, mas o mais comum
é medir mais na água branca, né? Então, o analisador agora, ele não mostra só como que está a consistência, como que está os cinzas. Hoje ele também mostra em forma de gráficos, né? Você consegue ter curvas nele. Então, isso aí auxilia bastante os nossos clientes, né? E qual que é o foco dele? É você basicamente medir a consistência que você tem ali na caixinha de entrada na água branca e você fazer um ajuste de químico, né? Ou seja, se na minha água branca eu estou perdendo muita fibra, às vezes eu tenho um recuperador de fibra, né? Então não é desejável perder a fibra. O ideal é que você tenha a maior retenção possível, né? E que você não perca isso na sua água branca, né? Então o analisador, a Valmet, ela pode instalar o analisador para o cliente, independente se é para um papel de imprimir e escrever, se é para um papel cartão, que daí a gente fala de 3 analisadores, um para cada caixa de entrada, mas ele medindo como que está a consistência, se a consistência sobe, ele vai atuar diretamente no controle de dosagem de químico, né? Então, é muito comum hoje a Valmet, por exemplo, ela fornecer esse tipo de analisador para usuários finais, ou mesmo para a indústria de fornecedores de químicos, né? Que normalmente eles deixam o equipamento em comodato nos clientes, né? Então, ultimamente está bem comum eles estarem comprando analisadores para fornecer isso aí, às vezes com um contrato de químico para os nossos clientes, né? Então, a gente tem as duas modalidades e com isso daí você consegue garantir que você está perdendo a menor quantidade de fibras possível, né? Ele basicamente ele mede consistência ali de 0 a 2%, e também cinzas, né, de 0 a 1%, como eu lhe disse, pessoal, né, pode medir na água branca, na caixa de entrada, e é um equipamento super consolidado no mercado, né? E aqui até um exemplo, né, da oscilação que você tem ali da consistência na água branca, né? Então você vê que tem uns picos aqui, e quando você coloca ele em controle automático, é uma garantia que você tem a menor oscilação possível e obviamente, que o consumo de químicos desejável para aquilo, né? Porque a gente sabe, né? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com uma planta de tratamento de água, a gente sabe que os químicos, você vai dosando ele, mas chega uma hora que você não tem mais efetividade, né? Ou seja, se você não está medindo o que você está dosando ali, se você não tem isso em controle, com certeza você está gastando muito químico. Ou você tá perdendo muita fibra, porque você não está colocando a quantidade de químico suficiente, né? Então, essa é uma tecnologia que é muito importante, já bem consolidada, muitos clientes aqui no Brasil e na América do Sul, de maneira geral, já tem, mas muitos ainda não têm, né? Então, estão perdendo de economizar dinheiro, né? Então, fica a dica, né? Uma outra tecnologia bem interessante é o Valmet Wet End Analyzer, né? Então, ele também pode medir retenção, cinzas, né? Mas ele também tem outras medições que ele pode fazer. O mais comum que a gente encontra no mercado é principalmente os clientes que estão interessados em medir carga, né? Ou seja, como que está a minha demanda iônica, né? Então, a gente sabe ali que em plantas integradas ou não integradas, né? Você precisa ajustar ali a sua demanda iônica, senão você tem um problema na sua máquina, né? Então, a gente tem essa tecnologia com o módulo de carga, tem também o módulo químico, que pode medir pH, temperatura, condutividade, redox, retenção e também turbidez, tá? Normalmente, para esse tipo de analisador, o melhor caminho é unir forças, né? Ou seja, um investimento de um analisador dessa ordem, a gente está falando de um analisador que é um laboratório robotizado, né? Então, você pode colocar esse analisador em controle para controlar a sua demanda iônica, né? Então, ele trabalha ali com produtos químicos, ele encontra como que está a sua celulose, né? Como que ela está vindo para o processo e ela vai identificar como que está a carga e você vai fazer o ajuste disso com químicos para garantir que você vai ter um processo mais estável, uma melhor disponibilidade de máquina e tudo mais, né? Aqui um exemplo dele, né? Então, aqui na caixa de entrada, né? Sem o controle de carga e com o controle de carga, né? Então, aqui é a quantidade de furos, né? Que tinha, por exemplo, né? Como que caiu a quantidade de furos depois de colocar isso em controle, né? E só você controlando a carga, né? Deixando ela mais estável, você reduziu drasticamente a quantidade de furos ali no seu papel. Então, uma tecnologia bem interessante aí também que a gente tem disponível, tá?
Tinha mostrado lá um analisador de laboratório, né, o Valmet FS5, então ele mede as propriedades morfológicas e a gente também pode agregar o módulo de morfologia online no analisador Valmet MapQ, né? Então, o analisador MAP, ele basicamente foi criado para você medir o Freeness ou o Schoper-Higler, né? Tem cliente que está mais acostumado com o Freeness, tem cliente que está mais acostumado com o Schoper-Higler, isso vai muito aí da engenharia de processo, aí o que o pessoal da operação está acostumado, né? Então, basicamente, a Valmet, ela fornece o analisador, que também é um laboratório robotizado, ele segue toda a normatização que a gente tem, né? Tanto da TAP como da ISO. Então, a mesma coisa que você faz no laboratório, né, que tem um tempo para aquilo, você vai fazer no seu analisador de maneira online, né? Então, basicamente, a gente instala ali coletores de amostra antes dos refinadores e posteriormente aos refinadores. Aí faz um estudo de quantidade de coletores, se os refinadores eles estão em série, se os refinadores estão em paralelo. A gente coleta esse material, né? Então, um analisador, ele coleta de um ponto, faz análise, coleta do outro ponto, faz análise, a periodicidade, como que você quer fazer a análise, daí vai muito de cada realidade de cada cliente. E além de você poder implementar um controle, né, que é o controle de potência ali para você saber qual que é o freeness que eu quero, né? Qual que é o chopper que eu quero. Então, a partir do momento que você seta isso, o analisador vai atuar no controle para você fazer a abertura e fechamento dos discos, né? Tem ali nesse controle a medição de consistência, é uma outra variável importante também. E com isso você consegue trabalhar ali no controle de potência para reduzir o consumo de energia, né? A gente sabe que um dos maiores consumidores de energia numa máquina de papel, né? Além de secagem, também os refinadores, né? Que consomem bastante energia. Então, um analisador dessa ordem, ele pode se pagar primeiramente pela redução de consumo de energia. Uma outra coisa interessante é que você aumenta a estabilidade do seu processo, né? Então, uma garantia ali que você vai ter menos quebras, é uma outra maneira que você pode justificar. E além disso, né, então, as amostras que você está coletando dos refinadores, tanto da entrada como da saída, você também pode medir a morfologia, né? Então, da mesma forma como você mede a morfologia no analisador FS5 e também na linha de fibras, você pode medir, porque a gente entende que a fibra ela vem com uma característica do seu processo de produção de linha de fibras. A hora que você coloca na máquina e você vai refinar, aí depende. Tem processo que você vai refinar mais, tem processo que você vai refinar menos. Depende qual que é a qualidade final que eu quero, né? Então, por isso que a medição de morfologia no seu processo diretamente ela é super importante, né? E uma outra coisa interessante, pessoal, é que a Valmet ela também pode auxiliar o cliente. Às vezes o cliente ele quer melhorar uma determinada propriedade ali que o cliente final está pedindo para ele, né? Então a gente também consegue auxiliar o cliente com a análise dos dados, né? Tanto os dados ali de Freeness e Schoper como os dados de morfologia, e a gente consegue colocar isso que a gente chama de data modeler, né? Que é o modelamento matemático de dados, e a gente consegue mostrar para o cliente qual que é a atuação dele na refinação, o quanto isso vai afetar ali a propriedade final e até ele buscar um melhor nível. Ou seja, a gente não fala mais apenas do controle da refinação, do Schoper ou do Freeness, a gente fala também da importância desse controle com a morfologia, para você garantir aquela propriedade final, né? Então, essa mesma história a gente via acontecer na linha de fibras, né? Então, linha de fibras, você pega um branqueamento, o pessoal sempre falava, vamos reduzir químico, vamos reduzir químico, vamos reduzir químico. Tá, beleza. Só que quando você reduz muito dióxido, você pode ter um problema do reversão de alvura, né? Então, tudo tem um limite. Então, hoje tem tecnologia para você medir lá o XA, né? Então, é uma garantia que você vai evitar a reversão de alvura, mas vai manter aquele limite da sua dosagem de químico. Então, a mesma coisa a gente tem na máquina de papel. Então, eu busco ali um freeness, mas eu também estou preocupado com a minha morfologia, né? Então, você casa esses dois dados, é uma garantia que você vai ter uma qualidade ali desejável para o seu cliente final, né? Aqui é só uns exemplos, né, de cálculo de retorno de investimento, né? Então, eu falei para vocês da redução de energia, mas também aqui a gente tem os clientes que usam, por exemplo,
o softwood, hardwood, né? Você pode melhorar esse mix, você pode melhorar a estabilidade da sua produção também, pode ter redução de vapor, né? Porque se você melhora a estabilidade da sua máquina, é muito parecido com a caixa de vapor, né? Então, eu melhoro a estabilidade na máquina, eu posso acelerar a máquina. Ou eu reduzo o meu vapor, né, na secagem, porque eu melhorei a estabilidade de máquina, melhorei o meu desaguamento. Então, pode trabalhar de várias formas, né? Então, aqui a gente tem também redução de quebras, né, na troca de grades. Isso é uma coisa muito interessante, né, que às vezes as pessoas não dão tanta atenção, né, na troca de grade de produção, mas a gente sabe, né, que as máquinas, elas tem máquina aí que troca no dia ali várias vezes, né, e a gente perde muita produção a hora que está fazendo essa troca até o ajuste, né. Então, a partir do momento que você tem ali a troca de grade, você já tem tudo parametrizado, o analisador ele vai mandar buscar aquele freeness rapidamente, você está olhando a morfologia, então, a partir do momento que você chegou ali no seu grau ótimo de produção, você rapidamente evita aí de ter qualquer novidade, né? Então, ganha mais eficiência no processo, né? Aqui só um exemplo, né? Aqui os dados aqui de Schopper-Higler, né? A dispersão dos dados, né? Que o cliente tinha, e normalmente a Valmet até auxilia, né, o cliente no cálculo de ROI, de retorno de investimento. Então, aqui mostra que com o controle automático, como que fica a dispersão dos dados, ou seja, a gente consegue diminuir, né, essa curva, e com isso você tem um ganho na veia, né, com o controle de friends, tá? Aqui só um exemplo do comprimento da fibra, né? Como que era o comprimento da fibra antes, né, do analisador, e aqui depois, né, a Valmet tem até soluções de performance, assim como a gente tem na linha de fibras, na recuperação de utilidades, a gente também tem para a máquina de papel. Então, a partir do momento que vocês têm aí a tecnologia do analisador MAP, vocês conseguem também explorar essas tecnologias aí de controles avançados de processo, né? Então, a gente tem sensores virtuais e ele pega lá algumas variáveis, tanto a do freeness, como também de morfologia, como também da sua consistência, e você consegue chegar aí numa melhor qualidade do seu processo. O Gabriel vai fazer uma apresentação à frente para vocês, né? E com certeza vai estar muito alinhado aí com essa parte final aqui que eu falo de analítica e das possibilidades aí da gente utilizar as soluções de automação e digitalização, né? Ou seja, não adianta a gente querer buscar um caminho de soluções de digitalização se a gente não tem a base, né? Então, a gente precisa ter a base de instrumentação, a gente precisa ter confiabilidade nisso, precisa ter as soluções com alta tecnologia que dão esse respaldo para a gente conseguir explorar em um segundo nível, né? Então, acho que essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Deixo o meu contato aqui, caso alguém tenha interesse de depois fazer uma consulta mais específica, coloco à total disposição de todos os participantes. E agora fico à disposição aí, caso alguém tenha uma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Legal. Samuel, a gente já tem uma pergunta aqui, só um minutinho de pegar aqui para vocês. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui só um minutinho que eu apertei sem querer aqui o lugar errado. Pronto. Onde a Valmet tem as soluções integradas para uma máquina de papel e cartão na América do Sul? Tá. Uma máquina aí que está fazendo um sucesso muito grande hoje, né? Com um nível de qualidade de papel na Klabin, né? Na máquina 27. Então, na semana passada eu estava até no evento da BTCP e eu ouvi falar bastante ali numa apresentação de um integrante da Klabin, né? Da qualidade desse papel, né? Então, o quanto isso está deixando ali os clientes interessados, né, nesse papel. Então, na 27 a gente tem toda a integração, então a gente tem ali uma máquina que é Valmet, com o MCS Valmet, o SDCD ali no preparo de Valmet, todos os controles ali de qualidade, né, os controles também de
transversais, longitudinais da máquina, os analisadores. Então, lá é um bom exemplo disso, bem como com algumas soluções também de digitalização, né? Então, lá eles já estão explorando aí dessas soluções. Legal. Outra pergunta que a gente recebeu aqui também é qual que é a ordem sequencial para a atualização de uma planta mais antiga? Um pouco sobre o que você estava falando agora há pouco. Qual que é a ordem? Isso aí vai muito em linha com aquela mensagem final, né, que eu estava comentando, que o importante é primeiro o cliente pensar na instrumentação que ele tem, né? Ou seja, quando a gente fala de uma automação de um processo, né, se eu tenho lá na minha automação, eu tenho uma comunicação em Profibus DP com o CCM, por exemplo, em Profinet. Não adianta nada eu ter isso se o motor não tem, os drivers lá não tem essa possibilidade, né? Então, o que eu recomendo é sempre que o cliente ele trabalhe nessa base, né? Por exemplo, a tecnologia de consistência, né? Você pode pegar ali um diagnóstico dos seus instrumentos pelo HART, né? Agora, se você não tem uma automação que tenha a tecnologia HART, como que você vai pegar esse diagnóstico? Como que você vai usar isso num software ali de gerenciamento de ativos também? Você não consegue, né? Então, é muito importante primeiro trabalhar na base, né? O Gabriel vai mostrar, por exemplo, da solução de digitalização. Como que ele vai garantir, né, essa solução de digitalização se ele não tem, às vezes, um QCS na máquina ali, medindo as propriedades necessárias, né, para você ter a informação para você trabalhar na sua solução. Então, a base de tudo é a instrumentação, né? Então, a gente tem que pensar ali nos níveis de automação, né? Então, começa ali no nível 0, nível 1, aí vai subindo, e assim o cliente chega lá no resultado esperado. Por isso que o mais importante é ter um plano diretor de automação. Não importa qual é o nível de automação que está a fábrica hoje. O importante faz um plano diretor de automação, né? Divide isso em fases e vai atuando de uma forma bem fundamentada. A gente sabe que investimento em planta existente é muito difícil fazer, né? Então você precisa ter uma boa argumentação. Às vezes concatenar dois investimentos, né? Às vezes, por exemplo, eu estou ali instalando um analisador de Freenis, então eu estou trazendo um ganho. Então isso aí vai me ajudar também a pagar uma automação do preparo de massa, né? Então tem formas e formas, sempre tem um caminho aí para ajudar e para auxiliar o cliente para isso também. Legal. Temos mais perguntas aqui também. Outra pergunta é: a Valmet possui alguma tecnologia para medição online da viscosidade da celulose? Não temos ainda. Eu sei que isso é um desejo antigo no mercado de celulose e papel. Eu conheço várias pessoas aqui na Valmet que já passaram feedbacks lá para o nosso R&D, mas a gente não tem essa medição disponível ainda. Certo. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Se você quiser também ir olhando, senão fica à vontade. Aqui. Tá. Bom, a pergunta: qual é o nível de superaquecimento do vapor na caixa que a Valmet recomenda? Bom, a temperatura do vapor, ela, em superaquecido, né, ela gira em torno de 110 a 125 graus Celsius. Isso aí é uma temperatura entre 5 e 15 graus de superaquecido. Tá? Aí estou vendo uma outra aqui. A medição de sujeira na folha é feita de forma quantitativa e qualitativa ou somente quantitativa? Bom, aí, Paulo, acredito que a sua questão seja em relação ao Web Inspection System, né? Então, quando a gente fala de uma máquina de papel, a gente tem lá as câmeras e a viga de LED embaixo, e ele vai fazer uma medição, e ele tem um sistema que é como se fosse um sistema de inteligência, que ele vai agregando informações, ou seja, você vai lá e determina para ele assim, fala, olha, eu não posso ter um furo maior que tantos milímetros. Então, ele vai contar quantos furos ele tem, né? Só que, quando você fala de qualidade, aí a gente pode determinar vários índices de qualidade também. Se é um furo, se é uma massa. E isso, a sua biblioteca, ela vai aquisitando dados para aquele processo em específico, e com o tempo você tem ali o seu processo 100% monitorado, tanto para você ver a quantidade de itens que você não pode aceitar, como também a parte de qualidade. E normalmente daí a gente agrega, Paulo, um
um equipamento que é para você marcar aquele ponto do papel, né, com tinta, onde você pode aplicar tinta, né, e daí você, na rebobinadeira, você tem um sensor, então ele reconhece aquela marcação e você consegue remover aquela parte que ela não passaria no seu controle de qualidade para o seu cliente final. Tá? Então a pergunta aqui, o sistema de medição de vibração em enrolamentos, Valmet, é possível medir enrolamentos de rolos como picape em baixa velocidade, em torno de 16? Sim, é possível, Paulo. A gente tem tecnologias para medir baixas rotações, tá? A gente tem uma série de sensores e tem um específico que é para isso. A gente consegue até medir em preço de lavagem, por exemplo, tá? Então, é uma tecnologia possível. Se você tiver interesse, depois eu até posso te mandar mais detalhes disso aí. Bom, acredito que de perguntas são essas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acho que é isso agora, Samuel. Vamos para o intervalo. E, bom, pessoal, aí a gente volta às 10h25 com a apresentação do Gabriel, tá ok? Daqui a Tá pouquinho a bom, gente está então. de volta. Fiquem por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Lívia.
Olá, pessoal. Conforme a gente combinou aqui, então a gente vai retomar agora a segunda parte do nosso webinar hoje sobre soluções de automação para produção de papel e cartão, agora com uma apresentação sobre uma aplicação de internet industrial pelo nosso gerente de serviços e VIA, o Gabriel Silva. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Bom dia. A palavra é sua, então, Gabriel. Bom webinar aí. Obrigada, pessoal. Tá mudo, Gabriel. Deixa eu... Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Então, uma breve introdução. Enfim, meu nome é Gabriel Morgan, estou na Valmet fazer 1 ano e 1 mês agora. Trabalho na área de papel e celulose desde 2002. Comecei pela Voit, passei por outra empresa, depois fiquei 8 anos na BTG, quando vim para a Valmet no ano passado. Na Valmet, eu sou responsável por 2 linhas de negócios, uma delas é o VII, que a gente chama de Valmet Industrial Internet, e na parte de services, voltada para a linha de papel, embalagem, papel gráfico e papel tissue. Então, vou começar falando um pouco sobre o que é o Valmet Industrial Internet. Então, atualmente, a Valmet Industrial Internet é justamente o braço da Valmet voltado para a indústria 4.0, soluções digitais, e é composto por diversos elementos. A gente temos os aplicativos que trabalham direto com determinadas predições, características ou objetivando melhoria contínua. O Valmet Performance Center, que o Samuel comentou na apresentação dele um pouco antes da minha, e ainda vou falar um pouco mais para frente. Contamos também com o portal do cliente, que é a interface por onde a gente tem essa comunicação, tanto dos aplicativos, como também para utilizar o Valmet Performance Center. A automação começa desde com a instrumentação básica, instrumentação analítica, monitoramento de loops, controle de loops, passando por controle de áreas, e o que nós chamamos do ecossistema, que é onde nós temos a solução integrada dentro do portal do cliente, utilizando as aplicações do Valmet Performance Center. O objetivo da Valmet é ser uma referência para os clientes, né, no caso para vocês, na parte de transformação digital, objetivando sempre ganhos sustentáveis. A gente sabe que muitas vezes ganhos sustentáveis são um pouco intangíveis quando a gente fala de transformação digital, mas quando a gente começa a passar para o segundo nível, para o terceiro nível de automação e de digitalização e a transformação em si, a gente começa já a observar os ganhos financeiros, os ganhos propriamente ditos, ou de performance, ou em eficiência, ou em ganho de qualidade, diminuição de perda de papel por falta de qualidade. E trabalhamos com as ferramentas dos passos iniciais, para a gente ter uma curva de startup um pouco mais agressiva e atingindo os objetivos previstos na curva de startup o quanto antes, e depois também que a gente alcança a estabilização de ferramentas específicas para trabalhar na otimização do processo. Então, nos passos iniciais, nós temos algumas ferramentas de confiabilidade e depois ferramentas voltadas para a otimização em si. Temos diversos APCs, tanto para a parte de linha de fibras, linha de branqueamento, secadora de papel, como também para a solução Pulp to Paper, que seria já voltada para máquinas de papel, e as ferramentas de VII para esses passos iniciais, quando a gente fala da curva de aprendizado, da curva de startup da máquina. Sempre com suporte remoto, reportes mensais, pode ser quinzenais ou até mesmo semanais, e uma base para tudo isso acaba sendo a conectividade. Trabalhamos também com os preditores, com as análises preditivas, que chamamos de anomalias, né? Tanto para quebra de folha, como para outras eventuais anomalias que podem acontecer na máquina, que fazendo toda uma análise de dados, a gente consegue passar a prever dali em diante. E no segundo passo, quando a gente vai trabalhar em otimização do processo, trabalhamos com ferramentas de analíticas avançadas, com ferramentas de confiabilidade e chegamos até o New Wide Optimization. Vou pincelar um pouco mais sobre determinadas características. Trabalhamos sempre tentando estar o mais próximo possível, né,
por meio das nossas interfaces, que pode ser um residente na planta, pode ser o próprio Valmet Performance Center, que está ali para fazer essa ligação entre a nossa linha, né, o nosso canal de experts da Valmet, junto com o canal de experts de vocês. Então, por meio desse Valmet Performance Center ou da nossa interface local, a gente consegue fazer essa proximidade, esse link, para ter um pequeno grupo, né, o Steering Committee, aí para fazer o acompanhamento mensal, bimestral, de acordo com a necessidade, para soluções que a gente está trabalhando, sempre objetivando uma melhor performance no caso da planta, tanto da máquina como da linha de celulose. E o Mill-Average Optimization, que seria o último estágio da otimização em si, ele acaba unindo os ganhos que a gente já conhece dos APCs, né? APC, o Sistema de Controle Avançado de Processo, a Valmet já fornece há mais de 30 anos no mercado, temos diversas referências na linha de celulose, no ciclo de recuperação, calcificação, forno de cal, cozimento, branqueamento, stock prep, na secadora ou, no caso de uma planta integrada, na máquina de papel. E o que a gente tenta fazer com o sistema de Mill-Average Optimization é otimizar os ganhos entre essas áreas, porque o APC ele está vendo aquela área específica e sabemos que se a gente conseguir um benefício, um ganho um pouco no cozimento, isso vai já trazer uma melhoria de performance na lavagem. Normalmente, quando a gente trabalha só na lavagem, só no branqueamento, isso não é dimensionado. E o Mill-Average Optimization está ali justamente para fazer essa ligação entre as áreas. E isso, quando a gente fala de uma planta integrada com linha de celulose e máquina de papel, a gente consegue fazer o balanço da planta, optimizando sempre a questão de custo e avaliando a questão da qualidade e a produção. Então, fazendo o balanço da planta, a gente consegue otimizar a questão do custo, sempre olhando a qualidade final e avaliando o nível de produção, olhando ao mesmo tempo que a gente está precisando de licor para o cozimento, olhando o teor de seco na caldeira de recuperação, olhando a situação do DQO na lavagem e olhando a situação também do capa e da alvura e do brilho no branqueamento. Tudo isso a gente consegue interligar com essa inteligência, que acaba sendo uma inteligência, isso pode ser tudo um tópico já de um outro webinar, que inclusive já aconteceu, podemos voltar a fazer, e tudo isso objetivando a maior eficiência da planta. Isso, hoje nós temos já uma série de referências quando a gente pensa em aplicativos, né, da Industrial Internet, né, do que chamamos novamente de VII, Valmet Industrial Internet, diversos sistemas de controle avançados de processo, e a primeira planta inteligente, como a gente chama com esse sistema de Mill-Average Optimization, o startup dela estava prevista para esse primeiro semestre, foi postergado para o segundo semestre, a planta no Chile, do Grupo Arauco, a planta da Arauco Mapa. Quando a gente foca um pouco mais na parte de soluções para papéis de embalagens e para máquinas de papel como um todo, a gente já tem um quadro mostrando as soluções possíveis para essa indústria. Eu vou comentar um pouco mais a fundo sobre esses destacados em verde. O Online Quality Predictor é o foco principal hoje, que eu vou falar mais para frente, que é o sistema de predição de qualidade final da máquina de papel, mas vou comentar um pouco sobre essas outras soluções também. Começando pelo que chamamos de KPIs Monitoring, sim, para observar os KPIs das plantas, que a gente pode trabalhar de forma tanto bastante focada como num loop de controle, numa consistência, numa diluição, num grau de refino, um loop específico, como pode ir para uma área da planta, esse monitoramento, por exemplo, para a área de approach flow, ou para a área da prensa, para a parte úmida da máquina, ou para a fábrica como um todo, olhando desde o preparo de massa, ou do pulper desagregador até o final da máquina, e ainda de forma corporativa. Uma fábrica que tem diversas plantas, um grupo que tem diversas plantas,
podemos enumerar vários aqui no Brasil, consegue observar isso de forma geral, como estão sendo tratadas, como estão se comportando as máquinas a nível gerencial. E ferramentas digitais que a gente tem específicas para a parte de papel e celulose, aqui eu separei algumas, começando pelo que a gente chama de Machine Diagnostics. Machine Diagnostics você tem justamente como objetivo fazer uma predição para manutenção e serviços. Então, o que a gente ganha com isso? Diminuir paradas não planejadas. Esse é o grande foco dessa solução. E o Machine Diagnostic pode olhar a máquina como um todo, pode olhar a seção de prensas, pode olhar a seção de approach, pode olhar a caixa de entrada, seção de secagem, revestimento, enfim, de acordo com a necessidade. E o que a gente espera com isso é justamente com essa análise que nós temos pelo sistema, junto com a expertise da planta em si e ainda combinando com a expertise da Valmet por meio do Valmet Performance Center, a gente consegue diminuir de forma significativa as paradas não programadas. Aqui é um exemplo que mostra onde nos casos vermelhos é o que está precisando de atenção, ou melhor, precisa de ação, caso amarelo precisaria de atenção, e aqui a gente vê o comportamento, que é uma tela direto do sistema, onde a gente vê que a gente tem em determinados momentos um comportamento que está necessitando de uma ação do operador ou da manutenção, e por meio, clicando, né, no caso no sistema, clicando, identificando qual é o problema, a gente consegue observar qual é a tag que está gerando esse problema, tag correlacionada com essa situação que pode vir a estar gerando essa questão para a gente tratá-la de forma preditiva na planta. Isso temos indicadores, como comentei, para diversas áreas da máquina, falando desde a caixa de entrada até a enroladeira. E outra ferramenta que é bastante interessante, chamamos de Dynamic Centerline Manager ou Dynamic Centerline Advisory. Então, o foco dessa ferramenta é observar como está sendo trabalhado o processo em si, qual a porcentagem das variáveis, né? Quando a gente fala aqui dos KPIs, os KPIs já de forma mais macro, por exemplo, uma característica física do papel, uma resistência mecânica do papel. Se ele está trabalhando dentro do padrão esperado ou fora do padrão esperado, fora dos limites. A gente consegue avaliar a porcentagem dos tags que estariam trabalhando dentro do padrão esperado ou não. E uma vez que esteja trabalhando fora do padrão esperado, podemos avaliar todas as variáveis correlacionadas a esse caso que podem trazer determinado impacto. Então, a gente observa primeiro o KPI, se ele está trabalhando dentro do intervalo esperado. Caso não esteja, a gente consegue observar as variáveis que impactam nesse determinado KPI. Por exemplo, na resistência mecânica, a gente pode observar, clicando nesse item, a gente vai puxar as variáveis correlacionadas a ela, tanto a questão do shaker, formação, refino, como está a curva dos refinadores, como está o grau chopper ou o grau de refino em si como um todo, na parte do approach, e para posterior comparação, por exemplo, com bons momentos, com maus momentos, para identificar a causa raiz numa eventual perda por qualidade, ou até mesmo para comparar momentos, objetivando o sucesso da operação num próximo momento. E o último aplicativo que eu separei aqui para falar um pouco é o que nós chamamos de Data Discovery. Então, normalmente a gente tem duas questões a serem endereçadas numa planta e a gente vai fazer toda uma análise de dados históricos para tentar identificar possíveis causas raízes, e predizer daqui para frente eventuais problemas. Por exemplo, estou com um problema de consumo de químicos e problema de quebras na folha. Então, a gente começa a avaliar, vamos identificar que a questão de quebra passa a ser tem um potencial maior. Identificamos que na questão de quebra está acontecendo um maior número de quebra entre a primeira e a segunda prensa, por exemplo. Começamos a puxar todos os dados dos momentos de quebra, daqueles logs de quebra. E, para isso, a gente consegue fazer uma análise de dados, avaliar correlações das variáveis que podem vir a ter provocado essa quebra, para a gente começar a trabalhar de forma preditiva, uma vez que determinada variável que impacta nessa quebra estiver trabalhando fora do limite, acender uma luz para o operador tomar uma ação e evitar que tenhamos o problema
que foi avaliado. Nesse caso, uma eventual quebra entre primeira e segunda prensa, por exemplo. E o Vomit Performance Center trabalha junto de todas as soluções, tanto dessas que comentei, como também do Online Quality Predictor, e pode vir a ser um parceiro também de determinadas soluções paralelas, tanto da automation, como a gente chama dentro da Valmet, né, de vendas de capital ou vendas de serviço. Performance Center, nós temos 8 de forma global, tanto por área como por segmento. Então, por área, nós temos um na América do Sul, que fica localizado em Araucária, temos um na América do Norte, um na Ásia, e temos 5 na Finlândia, que acabam sendo responsáveis pelos segmentos. Automação, tissue, board paper, celulose, energia e a automação de forma matricial entre esses segmentos. E o Vomit Performance Center, ele trabalha normalmente com dados puxados na nuvem, vindo do cliente. Trabalhamos normalmente com a AWS, né, com a nuvem da Amazon, mas pode ser cloud to cloud, enfim, as tecnologias de conectividade hoje são diversas. E ele é o responsável por esse link entre o expertise do cliente, expertise de vocês, com os expertise da Valmet, e também faz o link com o portal do cliente. Então, tudo isso acaba sendo por meio do Valmet Performance Center. Ele acaba sendo um portal onde vocês teriam acesso a falar com nossos experts, podem abrir um chamado, né, abrir um ticket. Esse ticket vai ser tratado e vai ser endereçado. Pode ser serviços spots, podem ser serviços, um agreement anual, um agreement a cada 3 anos, mas enfim, é um serviço que está à disposição de vocês e que faz a conexão justamente entre o pessoal da planta com a expertise da Valmet, que pode estar localizada no Brasil, pode estar localizada na Finlândia, na Suécia, na Itália, depende de determinado equipamento, e sabemos que a importância dessa expertise é muito grande. E entrando um pouco mais no mérito do Online Quality Predictor, que é a ferramenta que eu queria falar um pouco mais aqui para vocês hoje, ele tem como objetivo predizer a qualidade final do papel. É uma ferramenta para suporte decisório do operador, para controle tanto do preparo de massa como de aditivos químicos, e tem como objetivo ter um produto final com maior estabilidade e qualidade. E uma vez que a gente consegue fazer esse processo objetivando uma menor perda de produto por falta de qualidade, a gente consegue alcançar determinados savings, tanto por questão da qualidade em si, como também, eventualmente, por uma questão de consumo de químicos, se isso for hoje uma questão importante para a planta. A qualidade, né, ela é observada de forma geral nesse quadro, quando a gente fala do Online Quality Predictor. Então, a gente consegue avaliar diversas características que podem ser características físicas, características visuais, que a gente consegue observar nessa tela, e a gente trabalha justamente para evitar maiores desvios. Nesse visual, a gente consegue ter, por exemplo, o target, que é aquilo que a gente está buscando como objetivo, e também onde nós estamos de momento real. E a cor vai fazer com que o operador observe se há uma necessidade de tomar uma ação, se a gente realmente está com um problema de qualidade na questão final, ou se isso consegue ser desviado e podemos eventualmente melhorar e evitar uma eventual perda por qualidade. Por exemplo, a gente tem 2 modos de visão, né, que é o monitoramento, e aqui a gente já consegue observar o que chamamos de advisory. A gente consegue já direcionar a questão da onde o operador deveria atuar para evitar a perda de qualidade. Então, aqui vai ajudar a identificar, mostrando o tag, mostrando a variável que deve ser controlada, que deve ser manipulada, na verdade, para a gente chegar no resultado de controle naquele ponto. Então, esse Online Quality Predictor, ele faz modelagem do processo, mas é uma modelagem para trabalhar de forma orientativa para o operador. Podemos, então, fazer tanto o monitoramento como a questão de análise. E isso é combinado, de novo, com o Valmet Performance Center, onde a gente tem, inclusive, os reportes, né?
reuniões periódicas para mostrar as análises que a gente pode ter realizado ou podemos realizar de acordo com um eventual problema de qualidade ou para evitar uma perda de qualidade, as ações que foram necessárias o operador tomar naquele determinado período de tempo. E quando a gente trabalha com essa modelagem, com o Online Quality Predictor, junto com o Pop-to-Paper Optimizer, que seria o sistema de controle avançado, o Samuel comentou um pouco sobre o sistema, a gente acaba fechando o loop de controle. E aí, com isso, a gente consegue chegar na otimização em si. Sabemos que o sistema de controle avançado, eles acabam respondendo de uma forma mais rápida. A gente tem a possibilidade de trabalhar com intervalos e com intervalos menores, né, com limite mais próximo do limite inferior, e também podemos trabalhar num range mais justo de operação. Então, isso vai te trazer um pouco mais de ganho no processo e pode chegar aí, claro, dependendo muito do tamanho da planta, da questão em si que vai estar sendo observada na planta, um ganho bastante significativo. Que é um exemplo que mostra como que a gente pode atingir esses ganhos, né? Você tem a linha verde, que é o APC controlando a produção do Craft, e aqui a linha azul, que é o operador trabalhando. E a gente acaba tendo possibilidades de ganho quando a gente tem uma velocidade mais rápida de resposta, ou quando a gente consegue trabalhar mais próximo dos limites inferiores, diminuindo assim o intervalo de segurança. Que é justamente buscando, né, diminuindo a variabilidade do processo, a gente consegue depois fazer uma otimização, trabalhando mais próximo do limite inferior ou do limite superior, dependendo do parâmetro que está sendo avaliado, e tudo isso fazendo uma avaliação em tempo real, né? Qualidade, produção, custo de produção, para chegar na melhor qualidade possível. Então, quando a gente consegue unificar o sistema de controle avançado junto com o Online Quality Predictor, com o sistema de predição de qualidade, a gente consegue obter diversos ganhos e passa a ser bastante vantajoso para a planta de papel. E há algumas referências, né, no mundo de forma geral, temos referências na América do Norte, temos já na América do Sul, entrando em operação, temos na China, na Ásia, né, como um todo, e aproximadamente hoje 33 a 35 modelos preditivos utilizando dados online, e desses 22 trabalhando com o sistema de controle avançado de processo. E mais de 150 modelos construídos com dados offline também, tanto para o Data Discovery como para fazer uma avaliação inicial. E o nosso ganho com isso acaba sendo rendimento da planta, vamos melhorar o custo operacional, otimizar a produção, vai ter uma melhor eficiência de custo por tonelada e o impacto ambiental. Todas essas ferramentas ajudam significativamente também na pegada de carbono. A gente entende que esse cálculo em si ainda varia muito de grupo para grupo, de planta para planta, às vezes, dependendo do custo de pegada de carbono em determinada área, mas sabemos que essas soluções, até por conta da maior eficiência da planta, a maior eficiência energética também, a gente consegue trazer um impacto ambiental como um todo. Queria agradecer ao público aí que participou, deixo meus dados de contato, estou à disposição para perguntas ou para eventuais comentários aí do grupo. Bom, vamos lá, pessoal, só um minutinho. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos lá. Bom, Gabriel, a primeira pergunta que a gente tem aqui é como justificar os investimentos em aplicações de BAI, de internet industrial? Quando a gente começa a trabalhar com monitoramento, né, a gente começa a observar potenciais ganhos de processos. Temos ferramentas que são ferramentas que fazem o aconselhamento, né, advisories, e tem ferramentas que não são advisors, que já efetuam controle. Quando a gente fala de ferramentas de controle, como por exemplo o APC, o próprio APC consegue entregar um benefício significativo. Quando a gente fala de ferramentas preditivas,
a gente precisa trabalhar em conjunto com o operador para que o operador tome as ações indicadas, as ações necessárias para evitar eventuais perdas de qualidade. E o mesmo quando a gente fala em ações preditivas por conta de manutenção. A gente busca diminuir o número de paradas não programadas e esse número de paradas não programadas acaba resultando em papel na rebobinadeira. Mesma pergunta aqui. Qual a instrumentação mínima necessária para ter essa aplicação que você apresentou hoje funcionando? Aí eu volto ao ponto que o Samuel comentou, né? Quando a gente fala em sistemas de controle, é uma pirâmide, né? Começa sempre pela instrumentação básica, instrumentação convencional, passando para a instrumentação analítica, para depois a gente conseguir chegar em pequenos controles de loop de processo e depois um sistema de controle avançado como um todo. Falando de instrumentação, por exemplo, se vamos falar do Online Quality Predictor, que é a principal ferramenta aqui, a gente consegue instalá-lo, conseguimos fazer uma predição já da qualidade sem uma ferramenta online, por exemplo, de um medidor de grau de refino. Conseguimos. A acuracidade no modelo não vai ser o maior. Se a gente conseguir, por exemplo, maior dados da celulose na entrada e na saída do refinador, com certeza a gente vai ter uma acuracidade bastante maior, bem mais significativa para atingir os objetivos esperados. Certo. E aqui uma última pergunta é como a Vault vê a implementação dessas soluções digitais para sistemas DCS ou QCS mais antigos? Um ponto muito importante é sempre a conectividade. Hoje a gente tem diversas ferramentas, diversas formas de estabelecer essa conectividade. Quando a gente fala de sistemas DCS mais antigos, a gente pode fazer uma conexão por um TEA, pode fazer uma conexão remota direto nos servidores, a gente via um servidor via link OPC, vai depender muito da estrutura disponível no caso do cliente. Quando a gente chega em determinados limites, né, vai ter um momento que não vai ter mais capacidade de entrada, de I/O, aí realmente acaba sendo necessário um passo um pouco maior, né? Fazer a substituição e a atualização do sistema do DCS do cliente. Quando a gente está falando do DCS Vault to DNA, a gente consegue já estabelecer essa conectividade diretamente com o sistema DNA. Caso contrário, a conectividade ele é, sem dúvida, um ponto extremamente importante. A Vault trabalha com cibersegurança da arte, é uma referência hoje na indústria, e não só na indústria de papel e celulose, e a gente consegue estabelecer essas conexões que podem ser, inclusive, cloud to cloud. Então, o importante é sempre estabelecer a conectividade. Uma vez que a gente tem essa conectividade com a planta, a gente consegue introduzir as ferramentas da Valmet Industrial Internet, embora algumas dessas ferramentas, como APCs, acaba dependendo de um DCS um pouco mais robusto. Certo. E tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é: o tempo de resposta é rápido? Sim, o tempo de resposta o sistema de controle do APC o tempo de resposta é em tempo real, é instantâneo. Todos os controles estão na planta, tá? São on-premises. Os sistemas de monitoramento são online. Então, se a gente está falando das ferramentas de monitoramento de KPIs ou monitoramento da questão da qualidade, a ferramenta em si, você vai estar observando ela de forma online, ela roda na nuvem. Mas quando a gente fala em sistema de controle, o sistema de controle acaba sendo realizado dentro do perímetro da planta. Então, o tempo de resposta é instantâneo. Espero que tenha tirado todas as dúvidas aí. Bom, eu não recebi mais nenhuma pergunta aqui. Se vocês quiserem mandar, ainda dá um tempinho. Enquanto isso, eu vou falar, então, aqui, apresentar o resultado do nosso sorteio. Bom, então, hoje, né, o pessoal que ficou aqui a maior parte do webinar, então, a gente fez o sorteio. Quem vai levar a bolsa térmica, que é uma cadeira, né, bem legal para usar na praia, é o Thiago Alberti. A bolsa esportiva, a gente vai estar premiando a Larissa Martins, e um squeeze, uma garrafinha de alumínio, o Jonathan Pimenta.
logo na sequência, a gente entra em contato para confirmar com vocês os dados, né, o endereço, as informações para enviar para vocês esses brindes. Parabéns e obrigada, pessoal, por terem ficado até aqui. Bom, Obrigado, gente. Gabriel, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta aqui, a gente fica à disposição, nosso time de especialistas continua à disposição. Eu aproveito aqui a deixa para convidar todos vocês a participar do nosso próximo webinar, que vai ser com foco na área de secagem, certo? Então, convido todos aí a se inscreverem, vou colocar aqui agora no bate-papo o link já para o webinar, para vocês todos poderem se inscrever e participar. E agora eu deixo a palavra final aqui para o Samuel. E Gabriel, também, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. O nosso agradecimento. Samuel. Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo tempo de vocês, pela Lívia, por ter organizado esse evento, a participação também do Gabriel. A intenção nossa é sempre estar atualizando os clientes das últimas novidades e tecnologias disponíveis. A gente está à total disposição de vocês para fazer novas reuniões, novos fóruns de discussão. Se alguma pergunta não foi respondida da forma como vocês gostariam de ouvir, por favor, entre em contato. Meu e-mail está aí, o e-mail da Lívia também. Então, a gente está à total disposição de vocês, tá bom? Agradeço aí mais uma vez. Tá certo, então. Pessoal, obrigada novamente. A gente aguarda vocês aí mês que vem na próxima sessão do webinar. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.